Bom dia! Bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje para a gente começar bem a semana, né? Glória a Deus. Muito bem. Vou ler aqui Provérbios capítulo 15, versos 1 ao 4. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Muito bem, irmãos, eu quero meditar a partir desses versos com você sobre algumas situações que a gente enfrenta na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para isso. Vira e mexe, nós enfrentamos situações que podem ser o fim de coisas importantes para a gente, que podem nos levar ao fim de coisas importantes para a gente, que podem nos fazer perder coisas que são importantes para a gente, que podem nos trazer prejuízos, situações nas quais nós somos envolvidos e se não estivermos atentos, se não estivermos dotados da sabedoria que vem do alto, a gente cai, a gente se engana, a gente vacila, a gente comete erros, a gente perde, a gente fracassa, a gente toma prejuízo. De que eu estou falando? Das emoções, das nossas emoções. Nós precisamos, irmãos, aprender a controlar as nossas emoções. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a controlar as nossas emoções, porque ou nós controlamos as nossas emoções, ou então nós seremos controlados por elas. E isso não é bom. Tomar decisões baseadas em nossas emoções, responder ao outro baseado nas emoções, viver baseado naquilo que a gente sente é muito complicado, é muito difícil, porque podemos tomar decisões erradas, decisões apressadas, baseados nas nossas emoções. Por isso nós precisamos controlar as nossas emoções. O inimigo de nossas almas muitas vezes vai trabalhar justamente em cima de nossas emoções. Sabendo quais são as nossas emoções, sabendo como nós somos mexidos por certas coisas, ele vai se utilizar deste meio para nos atingir, para nos roubar vidas ou roubar oportunidades, roubar alegria, porque é para isso que ele existe, né? A função dele é essa, né? Só isso que ele faz, roubar, matar, destruir. E muitas vezes ele vai se utilizar das suas emoções para te roubar coisas que são importantes para você. Portanto, lembre-se do que diz a palavra, que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Muitas vezes somos afrontados, confrontados, desrespeitados. E se não tivermos atentos em relação a essas situações, se formos controlados com a emoção, a gente entra na mesma sintonia, no mesmo nível de quem nos afrontou, de quem nos confrontou, e a coisa não resolve não, ela se torna ainda pior, ela fica ainda pior e pode ter um resultado muito pior se você não tiver controle das suas emoções, se você não souber responder com calma. Se você não souber conter as suas emoções e responder no mesmo nível que o outro, responder rispidamente a quem te afrontou, a te confrontou, as coisas podem ficar ainda piores. A língua dos sábios, que o Espírito Santo do Senhor nos dê uma língua de sabedoria, para tornar atraente o conhecimento, para não fazer como o tolo que derrama insensatez ao abrir a boca. E esteja certo e tranquilo de que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Portanto, quando confrontado, afrontado, desrespeitado, lembre-se disso, os olhos do Senhor estão em toda parte. A palavra diz, verso 4 do capítulo 15 de Provérbios, que o falar amável é árvore de vida. Árvore de vida, quais são os frutos da árvore de vida? Vida, mais vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Esmaga o espírito, entristece, magoa, machuca.
Não seja controlado pelas suas emoções. Peça ao Senhor para te dar sabedoria para controlar as suas emoções e não ser controlado por elas. Quantas e quantas vezes, ao ouvir certas coisas, a vontade que você tem é de chutar o balde. O problema é ter que caminhar muito longe depois para buscar o mesmo balde, né? Que não devia ter chutado, chutou, agora tem que ir lá buscar. Enfim, antes de chutar o balde, pense, reflita, tome cuidado, haja com sabedoria. Algumas situações da vida, a solução não é chutar o balde imediatamente, mas se afastar com o tempo. Mas que isso seja feito de forma sábia, com tranquilidade, com certeza, com decisões que você tomou quando passou a tempestade, através de decisões que você tomou depois de meditar sobre o assunto e não decisões que você tomou baseado na raiva, no medo ou em tantas outras emoções que podem levá-la a tomar decisões erradas, das quais você vai se arrepender. Quantas e quantas vezes a gente vê, ouve, sabe de notícias de pessoas que agiram baseados na emoção daquele momento e fizeram coisas terríveis, coisas das quais se arrependem, coisas das quais eles pagam um preço muito grande depois. Então, meus irmãos, antes de agir, pense, pare, respire, conte até 10, 100, 1000, quanto for necessário. Afaste-se, mas não tome uma decisão baseada nas suas emoções, de forma irracional. Muito cuidado, não seja controlado pelas suas emoções, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha controle sobre as suas emoções e faça o que é reto, o que é correto, o que agrada a Deus, no momento correto. Amém? Para que não haja prejuízo nem para você, nem para ninguém. Para que ninguém saia ferido, magoado, para que ninguém fique perdido, para que ninguém sofra consequências graves, danosas, de erros, de ações baseadas em emoções. Pense nisso. A resposta calma desvia a fúria. Quando vierem com fúria até você, procure manter a calma. É fácil? Não. É muito difícil para alguns, com certeza. Mas é o que a palavra recomenda que façamos. Que tenhamos calma, sabedoria. Que a nossa boca seja controlada pelo Espírito Santo de Deus e não pelas nossas emoções. Amém? Pense nisso. E perceba que muitas vezes o inimigo armou toda uma armadilha para que você caia nela, porque ele sabe o quantas vezes você é impaciente, ele sabe quantas vezes você não leva desaforo para casa, ele sabe, e por isso vai agir desta forma para que você caia. Se o inimigo quer enganá-lo, engane você a ele, né? Agindo de uma forma totalmente diferente da que ele esperava que você agisse. Amém? Pense nisso em nome de Jesus, pense nisso, fique atento, fique alerta. Às vezes não é a hora certa de chutar o balde, às vezes a questão nem é de chutar o balde. A questão às vezes é de se preparar para que tome decisões importantes num outro momento. Não baseado nesse momento em que você está com as emoções borbulhando dentro de você. Tome muito cuidado, minha irmã, meu irmão. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que trabalhe em nós, em nossas emoções, para que tenhamos controle de nossas emoções ao invés de sermos controlados por elas. Para que não sejamos vítimas das armadilhas, presas fáceis do inimigo, que vai se utilizar de nossas emoções para nos prejudicar, para nos causar dano. Que sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. Que sejamos pessoas que tomam decisões baseadas em informações, em percepções e não em emoções. Para que vá tudo bem, conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.